Ferrovias como instrumento de geopolítica. As ferrovias, além de seu papel de transporte e de integração regional, cumprem importante função geopolítica, aumentando o fluxo de mercadorias e ampliando as relações com países vizinhos. Há um caso interessante a se comentar. A malha ferroviária soviética tinha a bitola diferente da malha ferroviária europeia, como medida de segurança para ambas as partes. A diferença na bitola impedia que um dos lados tivesse a possibilidade de invadir o território com facilidade. Transporte urbano. Em 1974, teve o início do transporte metroviário com a inauguração da linha Norte-Sul, Santana-Jabaquara, na capital paulista. O transporte de passageiros se dá no fluxo dos trens suburbanos e construção do metrô. O trabalhador, cada vez mais distante do trabalho, tem necessidade de transporte mais eficiente devido à saturação da infraestrutura das cidades, que sofrem com o aumento dos engarrafamentos. Do mesmo modo, verificamos que no transporte interurbano prevalece o transporte rodoviário. Transporte rodoviário. Na segunda metade do século XX, as estradas contribuíram para ligar as diversas regiões entre si. A rede brasileira passou de 302.147 km em 1952 para 1.657.769 km em 1995, com um grande crescimento na década de 70. A rede nacional é diversificada, explicitando as diferenças regionais do país. Desta forma, verificamos que as rodovias com melhor conservação, de melhor infraestrutura, estão no sul e sudeste. Também nessas duas regiões está a maior densidade ferroviária. Quilômetro de estrada por 100 km quadrados em 1995. Sul 814,9, Sudeste 585,8 km quadrados. Quilômetros de estrada por 100 km quadrados em 1995. Sul 814,9 km a cada 100 km quadrados. Sudeste 585, Nordeste 255, Centro-Oeste 187,6, Norte 37,7. Estradas pavimentadas por quilômetro quadrado em 1995 no Sudeste: 31,37, São Paulo 101,94, Rio 118,11. Em contraposição à realidade do Sudeste, encontramos o Amazonas com 0,87 km de estrada pavimentada por 1.000 km quadrados. No Sudeste estão os melhores trechos de rodovias federais e estaduais duplicadas. A maior densidade no Sudeste deve-se ao maior desenvolvimento técnico-científico da região. Então aí tem um mapa multimodal. Quilômetros de rodovia por habitante por grande região: Centro-Oeste 21,42, Sul 19,58, Nordeste 8,86, Norte 8,54, Sudeste 7,15. O histórico das rodovias remonta à necessidade de unir áreas de agricultura e pecuária aos centros de consumo do país. Assim, em 1926, com a construção da primeira via moderna de transporte rodoviário, o governo de Washington Luiz, entre Rio de Janeiro e São Paulo, via Dutra, iniciava-se o processo de rodoviação do Brasil. Esta via era a única pavimentada até 1940, com seu lema "Governar é construir estradas". O governo reconhecia a importância das estradas para criar um mercado nacional. Em 1937, com a criação do DNR, a organização e a expansão do setor rodoviário tornou-se política do Estado. Assim, na década de 50, impulsionado pela indústria, o transporte rodoviário transformou-se no principal meio de locomoção do país, atendia o interesse da indústria automobilística e das grandes
companhias de petróleo mundial. O Brasil passava a produzir e consumir carros, porém não produzia petróleo. O modelo de transporte adotado colocava o país em situação de dependência em relação ao petróleo e derivados importados. Nos dias atuais, as rodovias cumprem a função de unir áreas de agricultura e pecuária modernas às agroindústrias, aos centros de consumo nacional e às vias de exportação logística, que no Sudeste é bem mais avançada. No Norte e Nordeste, o governo federal é o principal agente na construção e administração das rodovias. Para compreender a importância da indústria automobilística para a expansão das rodovias, basta nos verificar que em 1950 havia um automóvel para cada 259,5 habitantes, com enormes disparidades regionais. Em 1996, a relação era de um automóvel para 8 habitantes. Relação número de habitantes automóveis. Sudeste, 5,52. Sul, 4,85. Centro-Oeste, 6,22. Nordeste, 17,67. Norte, 17,61. Em 2000, a relação de habitantes por veículo era de 8,4 e atingiu 5,5 em 2011. No período compreendido entre 2004 e 2011, a frota brasileira aumentou 54,8%, totalizando 34,8 milhões de veículos no ano passado, enquanto a população cresceu em ritmo bem menor, de 5,7%, chegando a de 192,3 milhões de pessoas em 2011. O peso das relações pré-existentes e os níveis de renda relativamente inferiores contribuem para uma maior relação automóvel-habitante nas regiões Norte e Nordeste. Este reflexo, verificado no transporte particular, também pode ser observado no transporte de passageiros. No Nordeste, a quantidade de linhas intermunicipais é menor que a metade do número de linhas do Sudeste. A presença do poder público no sistema de transportes é insuficiente. A presença de capital privado exige uma oferta de consumo mínimo, como forma de perspectiva de lucro para as empresas. No ano 2000, o sistema rodoviário respondia por 96% do transporte de passageiros e 62% das mercadorias. A partir desses números, podemos entender o motivo do ditado popular, o qual afirma que o Brasil caminha na carroceria do caminhão. Maior caminhão do mundo, Caterpillar 797B. Quem é dona desta incrível marca é a empresa norte-americana Caterpillar, que fabricou o maior caminhão do planeta, desbancando o Terex Titan 3319, que até então era o dono do título. Um detalhe interessante é que o imenso motor a diesel não movimenta o caminhão, ele serve de fonte de energia, 3.650 horsepower ou 2.723 kW, para dois motores elétricos que estes sim tracionam as enormes rodas, custam apenas 3 milhões de dólares. A integração regional. A rodovia conseguiu realizar a integração regional do país. O marco dessa integração foi a construção dos trechos Rio-Bahia, 1963, e Rez-Bittencourt, BR-116, que ligava as regiões Nordeste, Sudeste e Sul. Essas obras refletem a interligação da região litorânea, área de maior densidade demográfica e sede das principais cidades do país. O projeto de integração territorial passa também pela construção de Brasília, que possibilitou a interiorização com base nas rodovias. Os grandes projetos rodoviários objetivam ocupar os vazios demográficos, áreas de baixa densidade demográfica, transferir excedentes populacionais, ligas camponesas Nordeste, flagelados das secas, facilitar a ocupação e a pesquisa mineral, integração do Centro-Sul, a Amazônia, Perimetral Norte, Transamazônica, e integrar o transporte fluvial da bacia amazônica com o modal rodoviário. Mesmo com os grandes projetos desenvolvidos na Amazônia, como distração mineral, projetos agropecuários e construção de eixos rodoviários, as rodovias ainda continuaram concentradas no Sudeste. As crises do petróleo 1973 e 1979 contribuíram para mostrar a ineficiência dos grandes projetos rodoviários devido à dependência do país a uma fonte de energia que não éramos autossuficientes, o petróleo.
Projeto de interligação do país. Radiais, início 0. Exemplo 010. Longitudinais, início 1. Transversais, início 2. Diagonais, início 3. De ligação, início 4. Exemplo 425. Na 040 é uma radial. Rodial. Longitudinais, início 1. Transversais, início 2. Diagonais, início 3. De ligação, início 4. Algumas rodovias que merecem destaque. BR-364 integra o projeto para a saída para o Pacífico, possibilitando integrar a região norte e centro-oeste com o mercado do Pacífico. Integra a área de produção de soja do Mato Grosso, o porto de Porto Velho e deste com a hidrovia do Madeira, Porto Velho, Roraima, a Itacoatiara, Amazonas. BR-174, Manaus, Boa Viagem, integra Manaus, Caracas, saída para os produtos da Zona Franca de Manaus. BR-230, liga o Nordeste à Amazônia, sem funcionamento em grande parte. BR-163, trecho Cuiabá-Santarém, trecho sem funcionamento em período de chuva. BR-101 e BR-116 atravessam as principais áreas econômicas do país. BR-277, saída ao Atlântico por rodovia para o Paraguai, até o Porto de Paranaguá. BR-262, saída ao Atlântico por rodovia para a Bolívia, via Porto de Vitória. Já tem uma saída por ferrovia, noroeste do Brasil, que liga La Paz ao Porto de Santos. Privatização. 1995. Privatização de rodovias por meio de concessões. As concessionárias devem pagamento ao governo, realizar manutenção e melhorias, podem cobrar pedágio. 10 mil quilômetros privatizados. Aumento de 45% do pedágio no período de 1997 a 2001. Encarecimento das viagens. Aumento dos custos com transporte de cargas. Transporte urbano. Descompasso entre a demanda e a oferta. Aumento do transporte informal ou clandestino. Então, aí, mapa multimodal. Transporte hidroviário. Caro candidato. O transporte hidroviário, infelizmente, é pouco valorizado no Brasil, apesar da riqueza das nossas bacias hidrográficas, que em alguns casos são navegáveis sem nenhuma obra de correção, como ocorre em grande parte da bacia amazônica. A navegação é em grande parte impossibilitada por causa dos grandes projetos hidrelétricos. Tal empecilho poderia ser corrigido em obras de eclusas, dragagem e aprofundamento do leito dos rios. A negligência com o desenvolvimento das hidrovias foi tanta que, nos anos 70, construiu-se a rodovia transamazônica paralela e relativamente próxima ao rio Amazonas, ou seja, teria sido bem mais eficaz e barato que os recursos despendidos tivessem sido alocados em uma hidrovia. O sistema completo reúne embarcações e toda a interligação estabelecida pelos portos, navegação de longo curso, demanda de embarcações estrangeiras, navegação de cabotagem, principais portos de saída,